Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Onde tudo começou. Boa noite. Olá. Eu não sei se eu vou fazer essa live meio triste, mas pronto, a rede não pode cair. A rede já caiu. A rede não pode cair novamente. Que Deus me livre, mas a rede não pode cair novamente. A rede hoje não pode cair. Hoje estamos na Semana Santa. Então, boa noite. Digam-me lá onde é que vocês falam. Hoje vamos falar sobre a desvalorização da educação em Angola. Esse é o nosso tema. Vamos falar de uma forma muito curta. Já tivemos na live aquela hora, só que aquela hora a live havia caído. Então, como é que vocês estão? Eu estou assim, direto com uma decadência. Eu não sei, eu não consigo ver os comentários. Consigo ver os comentários. Ai, Jesus. Pronto, eu não sei como é que tá. Pronto. Olha, eu faço um grande trabalho. A rede também está lenta hoje. Está amarrado. Vamos aqui, vamos fazer acontecer. Bem, hoje vamos falar sobre a desvalorização do sistema de educação cá em Angola. É uma realidade muito difícil, mas é a realidade. É difícil falar desse assunto, porque falar desse assunto é muito doloroso, porque envolve não só eu enquanto líder juvenil, enquanto estudante. Acho que vou falar aqui na vertente de enquanto estudante, enquanto também cidadã, né? Então, a desvalorização do ensino em Angola tem sido um fenômeno muito constante, muito. E todos os dias assistimos... onde está a vista? Tá bom. Aqui é uma bateria. Pronto, recentemente vimos uma publicação, né, oficial, que tornou-se oficial, que é a questão que deixou sobretudo a rede está mal. Primeiro, olha, quero aqui desejar a minha total solidariedade à ativista Leonora. Ativista Leonora que nos últimos tempos tem feito um trabalho, e hoje vimos nas redes sociais que ela foi perseguida por alguns agentes não identificados. A minha total solidariedade, minha líder, minha irmã Leonora, muita força do outro lado. Nós todos somos uma peça peculiar para o desenvolvimento do nosso país. Eu não consigo ver, não consigo ver os comentários. Olha, a rede hoje está péssima. A rede hoje está mesmo muito péssima. Eu não consigo aqui entender a rede.
Bom, mas vamos aqui, vamos avançar. A rede está muito péssima hoje. Mesmo usando o Africell, está péssima. Bem, irmãos, há algo que temos que tornar público, que temos que falar com toda a sociedade. O nosso Estado não é sério no que concerne o setor da educação em Angola. O nosso Estado mais uma vez mostrou a incompetência, o interesse que o Estado não tem, sobretudo na valorização do setor da educação em Angola. Nos últimos tempos temos assistido a grandes declínios no setor da educação em Angola, que temos aqui, se levanta as grandes questões, porque se nós olharmos bem para a história de outros países, eles levam a educação como elemento peculiar, levam a educação como da seriedade, investem até o último recurso para o setor da educação, mas o que se vê em Angola é um cenário totalmente diferente, um cenário este que um governo, acho que já estou a começar a transpirar, estou aqui a transpirar, vou pegar, já volto, vou pegar só algo para limpar o calor. Bem, o que se vê cá em Angola é que... Mas como é aceitável? Me digam só, como é que é aceitável? Num país como o nosso, que todos os dias assistimos a um elevado nível de recurso, ainda um país que de certa forma tem esse índice de investimento muito menor no setor da educação. Mas como é que vamos aceitar? Como é que... Está vendo que essa filosofia até não encaixa em pessoas que tenham uma mentalidade assim. Mas como é que é aceitável? Como é que é aceitável? Diante do nosso século, diante, digamos assim, os acordos diplomáticos que a Angola tem feito, recentemente trouxeram o Luís Midi e tal, que fez uma propaganda daquelas de tal, que não veio com a realidade. Mas como é que é possível um país como o nosso, que do ponto de vista de recursos, apresentam recursos exorbitantes, apresentam um índice de riqueza muito alto, ainda assim o nosso Estado angolano tem deficiência, muita deficiência de apostar no setor da educação? Mas como é que é possível que um Estado como o nosso, que de certa forma o processo da nossa libertação custou muito derramamento de sangue, o processo da nossa libertação cá em Angola custou-nos uma vida, nossos pais tiveram que lutar arduamente para que tenhamos uma independência, para que tenhamos uma liberdade, mas ainda assim vivemos sob um processo de colonização ativa. Um Estado angolano não quer desfazer, não quer descentralizar o poder. Um Estado angolano vê que a questão da educação é um bicho de sete cabeças para eles. Mas como é que é possível? Como é que é possível um Estado que já investe tão pouco na educação, que investe tão pouco na educação, e ele acorda do dia para a noite e diz que vai mais retirar 1,4 bilhões de kwanza no setor da educação para colocar, ou seja, para investir no setor da saúde e no setor da defesa e segurança? Isso só demonstra que o nosso Estado não tem interesse na educação, só demonstra que o nosso Estado não está comprometido com as políticas públicas coisas. Isso só demonstra que tudo que o Executivo, ou seja, tudo que o Estado traz sobre a questão da educação é uma mera, digamos assim, uma mera fantasia, não é realidade nenhuma. O nosso Estado não está comprometido com o setor da educação cá em Angola. Todos os dias, nós enquanto defensor dos estudantes, estamos de par e passo. Recentemente hoje o nosso secretário adjunto Gabriel Tavares fez uma visita numa escola no Kazenga, viu-se a demonstração a ar livre, uma realidade. As escolas abandonadas, o número de escolas abandonadas do território angolano tem crescido todos os dias. Mas que tipo de Estado é este que não quer entender que a educação é o pilar peculiar para o desenvolvimento de qualquer país? Que ele quer entender que o povo continua a viver sob um processo de mentalidade fechada. Porque um Estado que não proporciona, não quer abrir, não quer investir na educação, é um Estado, digamos assim, do ponto de vista, é um Estado que tem características de um Estado opressor. Porque esta é uma das características. Se o nosso Estado entendesse que a educação é o elemento principal para o desenvolvimento da nossa sociedade, ele de certa forma podia desmistificar esse conceito que eles têm de investir tão pouco no setor da educação, muito tão pouco, ia desfazer disso. Isso não é aceitável. A grande questão que eu não quero se calar, que eu fico aqui a analisar, em que estado, em que país estamos.
E o mais caricato, esse mesmo Estado que não quer investir no setor da educação, os filhos deles, os sobrinhos deles, quer dizer que eles não têm sentimento também de investir porque eles não estudam aqui. Quem estuda aqui somos nós. Eles próprios não estudam cá em Angola. Os filhos deles não estudam cá em Angola. Os netos deles nunca pisaram numa escola daqui em Angola. Então, um Estado que não vê, quer dizer, que abandona o sistema de ensino cá em Angola, é porque eles têm defesas exteriores, é porque eles não pisam nas nossas instituições. Porque se os filhos deles também vivessem a mesma realidade, ou se estudassem nas mesmas condições que a gente estuda, eu acredito que o Estado angolano, se um dos filhos deles pisasse na mesma escola que a gente pisa, se os filhos deles tivessem ou vivessem a mesma realidade que muitos de nós vivemos, é claro que o Estado angolano teria que abandonar essa filosofia de investir tão pouco no setor da educação e do dia para a noite dizer que vai retirar mais dinheiro para o setor da educação para aplicar no outro setor. Isso é muito isso é pecado. Não consegue se entender que tipo de Estado é esse, que tipo de filosofia eles usam para o desenvolvimento do país. Mas como é que falam que o país tem rumos todos os dias que se acorda? O Estado não quer ver a educação como pilar peculiar. Mas como é que é possível nós começarmos a termos essa percepção arredondável, ou seja, o Estado querer sempre monopolizar o sistema de educação em Angola? É impossível. Nós precisamos, e é uma certeza, que a questão da educação em Angola é um assunto que se fala como um tabu. O Estado não quer descentralizar a educação. O Estado quer sempre fazer com que nós possamos estar sempre numa caixa pequena. E nós não somos as mesmas pessoas. Nós estamos a crescer, nós estamos a evoluir. A nossa mentalidade não é mais a mesma. Então, um Estado angolano que tem essas filosofias, que de certa forma eles não vejam, não sentem amor naquilo que toca a questão da educação cá em Angola, são pessoas que não têm personalidade, são pessoas que têm personalidade, mas não sei se são personalidade maléfica, porque todos os dias assistimos, eu recentemente postei, todos os dias assistimos o número de crianças fora do sistema de ensino em Angola, está a crescer muito todos os dias. Isso não é porque são questões pequenas, é questões grandes. Porque a juventude, a juventude está a fazer muitos filhos, está a engravidar de toda a direita. Esses filhos que estão a nascer, por escassez de escola a nível de Angola, por escassez de sala cá em Angola, os meninos ficam aí. Este número de crianças que todos os dias crescem lá fora, mas o mais arrepiante, o que é que se passa? É que nós temos vontade de estudar, nós temos vontade de obtenção de conhecimento, mas o Estado não é facilitador, o Estado está todo a desenvolver. Se nós podíamos ter um Estado que de certa forma aceitasse com as políticas públicas, que visse a educação como setor, como um dos elementos peculiares para o desenvolvimento de qualquer nação, acredito, e eu falo com toda a propriedade, nós em Angola não precisaríamos de pessoas adjacentes, não precisaríamos. É só nós olharmos aqui, quando estão os nossos irmãos, eu acredito que você tem um irmão, um primo, um amigo que está fora. E muitos trazem relatos a nível do exterior, estudantes que dão-se bem lá fora do país. São muitos estudantes que vão estudar fora. Tem uma certa valorização. Mas como é que é possível um angolano, um estudante que estuda aqui em Angola, não há valorização? Então, nós, de certa forma, é assim... algumas questões, a cena, há coisas que eu fico assim, acreditar se não estamos mesmo em Angola, porque não é aceitável, não é admissível. Nosso Estado não tem, nosso governo não tem personalidade, não tem caráter. Porque se o nosso governo, se o Estado angolano, o próprio Presidente da República olhasse para o setor da educação com muita responsabilidade, eu acho que não ia aprovar todos os conjuntos de conversações que tiveram aí, mas assim, vai mesmo retirar da educação aquele 1,4 bilhões de kwanza para tu colocar na defesa e segurança de um país, senhor Presidente. Nós que vivemos grande dificuldade, quantos são os meninos que já não têm uma merenda escolar condigna? Quando são as crianças que nesse momento têm dificuldade de entrar na escola? Quais são nesse momento milhares de meninos nesse ano letivo? Quais são os números acrescidos de milhares de crianças que não entraram para o sistema de ensino?
Mas como é que é possível? Como é que vamos encarar esse Estado, afinal de contas? Por isso é que eu alerto sempre. Nós, enquanto já temos que ter uma mentalidade sã, nós temos que acordar e olhar para a realidade. Porque o nosso Estado não valoriza. Para exemplo, o setor da educação, o nosso Estado não valoriza nenhum setor que é em Angola. Se o nosso Estado olhasse com compromisso o setor da educação que é em Angola, acredito, eu falo com toda a propriedade, nós podíamos ser uma nação poderosa. Porque nós aqui agora temos cérebros pensantes, temos, por fragilidade do sistema de educação, por não termos uma educação de qualidade, por não ter, mas como é que é possível, em pleno século XXI, o quadro que se dá, quadro, é um quadro que é feito de papel. O quadro é feito de papel. Mas como é que vai ter uma valorização, sobretudo também na cabana dos professores? Se o professor fica ali de manhã de manhã na sala de aula, até à tarde, o professor precisa daqueles 50, agora as pessoas estão cobradas, digamos assim, algumas folhas que não tem nada a ver com aquilo que são o plano curricular para comer. Não, eu fico aqui a tentar buscar que Estado é esse. Mas como é que é possível? Nós até repudiamos que não é aceitável um Estado, se um Estado fosse... Olha, até questões que eu fico aqui a analisar, me perguntar se eu mesmo estou em Angola. São 6% do orçamento geral para a educação. 6%. E o nosso Estado retira mais de 1,5 bilhões. Quer dizer, agora uma questão que não quero se calar. Por que o Estado retirou esse dinheiro para o setor da defesa e segurança? Quer dizer, que o Estado está mais preocupado em organizar a defesa e segurança, fruto das próximas eleições. Então, são assuntos que eu fico aqui a analisar, mas nós precisamos mudar esse quadro. Nós, enquanto já temos que ter mentalidade de olharmos com muita responsabilidade